Irmãos e irmãs, nós vamos retomar o nosso estudo no livro de Eclesiastes. Vamos lá para o capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 15. Eclesiastes 3, de 1 a 15, nos dizem assim, então: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de calar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Queridos, é verdade que a falta de temor a Deus, reverência, respeito, consideração ao Senhor, Criador, soberano sobre todas as coisas, é verdade que essa falta de temor tem estado presente na rotina da vida diária de muitas pessoas. E isso pode ser claramente percebido na maneira como essas pessoas pensam, como falam e como vivem. Falta de temor. Ah, queridos, sabemos, os tradicionais ateus, aqueles conhecidos de nós, que negam frontalmente, cabalmente a existência de Deus, insultam a Deus, blasfemam contra o nome de Deus, contra a sua pessoa. Mas há também aqueles que chamamos de ateus práticos. São aqueles que, apesar de não blasfemarem nas suas declarações, afirmações, porém o fazem na sua maneira de viver. Há ateus práticos, pois com a boca até desejam a bênção de Deus. Porém, as suas práticas, na sua prática de vida, revelam uma distância abissal de Deus. Não temem a Deus, não consideram verdadeiramente a Deus, não seguem a Deus. Esses ateus práticos, que estou chamando aqui, eles têm até o costume de mencionar o nome de Deus, mas os seus corações estão longe de Deus. Podemos ver isso muito facilmente, não é? Nas nossas conversas. Podemos ver aí nas redes sociais muitas pessoas dizendo e falando sobre Deus, desejando até no aniversário de pessoas, Deus abençoe. Mas, na verdade, se olharmos a vida daquelas pessoas, dessas pessoas, a prática de vida, vemos que Deus aparece somente nesses momentos, na hora de dizer, Deus abençoe. Mas na vida prática, na busca de Deus, na adoração a Deus, numa vida de entrega a Deus, de ter verdadeiramente o seu coração entregue e vivido diante de Deus, a gente não vê, ou quase não vê. Há também cientistas que alegam que
A ciência deve explicar a origem do universo sem levar Deus em conta. E até mesmo nós, os cristãos, corremos o risco no dia a dia, no trabalho e nas demais atividades, corremos o risco de pensar que nós somos os responsáveis por tudo. E que acabamos esquecendo Deus, de considerar Deus, de perceber Deus, de entender que tudo que somos e fazemos e temos, enfim, o motivo do porquê existimos, é o próprio Deus. É o nosso Deus. É o único Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus estabelece os tempos eternamente, para sempre. Mas Ele estabelece os tempos para sempre com um propósito. E no final do texto que nós lemos, ele diz que esse propósito é para que todos temam a Deus. Para que as pessoas busquem a Deus, reverenciem a Deus, glorifiquem a Deus, adorem a Deus, busquem relacionamento com Deus. Quando Salomão, então, escreveu essa mensagem a Israel, o povo estava ocupado, já dissemos isso, era o contexto de vida de Salomão nesta época, do seu povo, o povo de Israel. Eles estavam ocupados comprando e vendendo. Eles estavam envolvidos em buscar fazer fortuna. E, obviamente, quando alguém busca também fazer fortuna, perde também muito dinheiro. E rapidamente ganha, rapidamente perde. Pensando que somente eles eram os responsáveis por tudo que acontecia. Claramente nós podemos ver, no relato que Salomão faz neste livro, nós podemos ver que a partir do próprio Salomão, observando a vida do povo de Israel, ele percebe com clareza que eles não tinham temor a Deus. No verso 1 que lemos, nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Salomão começa então essa sessão com uma afirmação categórica, enfática. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo apropriado, o seu tempo certo. A vida humana, portanto, irmãos e irmãs, não é um acaso. Basta vermos também o que o próprio Salomão escreve no capítulo 3, no versículo 17. Ele diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa e para toda obra. Também no capítulo 8, no verso 6, ele registra o seguinte: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Deus tem todas as coisas determinadas, todos os tempos apropriados, determinados. Salomão tinha essa consciência. Ele tinha especialmente a consciência de que a vida humana estava debaixo dos olhos de Deus, da observação de Deus e do domínio de Deus. A partir do verso 2, ele vai ilustrar isso que ele acabou de dizer e registrar no versículo 1, com um poema sobre os tempos. E ele menciona a palavra, o termo tempo aqui 28 vezes. Alguém diz que parece um relógio, que independentemente dos desejos das pessoas, esse relógio continua funcionando. Aconteça o que acontecer, e não há nada que possamos fazer sobre isso. Versículo 2. O que ele diz então? Ele registra o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nós vemos aqui claramente essa observação de Salomão, onde ele claramente vai dizer para nós assim, que nós não decidimos nascer.
muito menos o tempo de nascer. Vimos isso anteontem, com a pequena Aimee. A Aimee resolveu nascer? Ela não resolveu nascer. E o tempo dela nascer? Gabi correu para a maternidade de madrugadinha. Está tudo pronto. As contrações estão aí. Vai nascer. Vai nascer agora. Fui para a maternidade agora. E ficou. E ficou. 10 horas, 12 horas. Quem é que decide o tempo de nascer? E o médico faz os procedimentos e aplica remédio. E vamos ver esse negócio aí. Vamos acelerar isso aí, vamos. Mas não tem negócio. O tempo é de Deus. Nós não decidimos nem o tempo de nascer, muito menos o de morrer. O tempo de nascer e de morrer estão fora do nosso controle. Há casos em que pessoas tentam o suicídio. Muito conhecido, não é? Bom, o meu tempo de morrer é esse. Vou me suicidar na casa do que a pessoa fica ali esvaindo sem sangue, quando corta os pulsos, por exemplo. Coisa trágica, terrível. Mas não morre. Chega alguém e acode. Tem gente que cai de prédios, tantos andares. Bate aqui, bate acolá, numa cerca, numa cortina, num toldo. 5, 6, 8, e não morre. Não é? O tempo de nascer e o tempo de morrer estão fora do nosso controle. Também nós não controlamos o tempo de plantar nem o tempo de arrancar o que foi plantado. Opa, aí alguém pode pensar diferente então. Como não posso decidir o tempo de plantar e o tempo de arrancar? Eu posso plantar quando eu quiser uma roseira. E posso, quando eu quiser, arrancar a roseira. Ela não está mais dando flores, posso arrancar. Como não tenho domínio? Como não posso decidir? Claro que temos essa liberdade, obviamente. Não é? Somos livres para isso. Está certo que podemos fazer isso. Agora, nós não podemos controlar o tempo apropriado para se plantar. Ou seja, quando é que nós vamos plantar uma roseira e quando é que ela vai dar flores? Eu não sei quando é que as roseiras dão flores. Eu não sou dessa área, da botânica. Temos uma bióloga aqui que poderia nos ajudar. Perguntamos para a universitária. Mas vamos supor que o dia, ou o mês, ou a época de dar flores seja novembro. Você pode plantar a roseira em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, qualquer dia, qualquer mês do ano. Você não vai alterar o dia e o tempo que ela vai dar flores. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse domínio. Nós não podemos controlar o tempo. No verso 3 nos diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Podemos aplicar esta palavra de Salomão aqui às guerras, por exemplo. Nas guerras se matam. É tempo de matar. Mas também, após as guerras, há necessidade de se curar. Como também nas guerras pode-se acontecer isso. Antes, há tempo de construir, de se edificar as coisas. E depois tempo de destruir. Guerras destroem. Bombardeios derrubam prédios. Acabam com cidades. Devastam países. Como também velhas construções, casas antigas, casas velhas, são derrubadas e construídas novas. Há tempo, então, para destruir, para derribar. Há tempos para edificar. Há tempos para construir. No verso 4, nos diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há, portanto, tempos apropriados para essas coisas. Tempo de chorar. Mas daqui a pouco, há tempo para rir. Há tempo de prantear, que é diferente de chorar, é mais profundo, talvez mais longo. Mas também há tempo de saltar de alegria. É certo que num funeral nós não apenas choramos, mas pranteamos.
É certo que a notícia de uma nova vida sendo formada no ventre de uma mulher e depois nascendo, não apenas rimos, mas saltamos de alegria. Há tempo adequado para uma coisa e há tempo adequado para outra. No verso 5 nos diz que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Interessante que nós olhamos, quando olhamos lá para 2 Reis, no capítulo 3, nos versos 9 e no verso 15, nós vemos esta expressão, ou este entendimento, este registro do escritor, dizendo que na guerra contra os moabitas, os israelitas entulharam os campos de Moabe, ou seja, encheram de pedras nos campos do inimigo, impedindo assim que eles fossem cultivados. Terminada a guerra, era tempo de ajuntar as pedras, retirar aquelas pedras, para que os campos pudessem ser cultivados e para que alimento pudesse ser colhido depois, no tempo certo, no tempo ideal. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Em se tratando de guerras, podemos usar a mesma figura. Quando há guerras, deixamos de abraçar os inimigos. Quando termina a guerra, voltamos a abraçar e podemos abraçar, em tempos de paz, aqueles que antes eram nossos inimigos. No versículo 6, diz tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, de jogar fora. Há o tempo certo, portanto, queridos. Há o tempo adequado para nós adquirirmos coisas. Como há tempo também para perdermos coisas e nos livrarmos delas. Há tempo de adquirirmos e guardarmos as coisas que conquistamos. E parece que adquirir e guardar são coisas que todos nós queremos. Mas perder e nos livrarmos de coisas parece que ninguém quer. Não é? Mas há tempo para isso também. Alguém que perde algo e não achando, desiste de procurar. Já perdeu algo? Em casa, na rua? Um tempo perdi um pendrive no caminho de casa para a igreja. Alguns dias, algumas vezes eu vinha e voltava olhando pelo chão, olhando pelos cantos, não é? Olhando ver se a chuva ou o vento não escorregou para algum... Desisti. Perdi o dito cujo. Coisa tão simples, né? Pendrive. Mas outras coisas importantes podemos perder. Devemos perder. É tempo de perder. Há também tempo apropriado para transferir as posses que se adquiriu ao longo do tempo. Pois não levaremos para o túmulo. Não vamos deixar problema para os herdeiros. Como é difícil isso, não é? Os mais velhos, os pais, transferirem as suas posses para os filhos, ainda em vida, obviamente. Não fazendo isso, é um problema depois, que nós não imaginamos. É uma dificuldade. Mas há tempo para nos livrarmos disso, para passarmos para frente. Versículo 7. É tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tem a ver com a manifestação de tristeza com a morte de alguém. As pessoas rasgavam as suas vestes, como Jacó fez, quando pensou que José tinha morrido. Ele rasgou as suas vestes, demonstrando tristeza profunda. Depois, quando o luto ia se distanciando, costumava-se novamente costurar ou recosturar as roupas. Mas há tempo também, irmãos e irmãs, de ficarmos calados e tempo de voltarmos a falar. Isso também pode ter a ver com o luto. Muitas pessoas vieram nos abraçar nesses últimos dias, ou naquele dia especialmente, e vinham e não diziam nada. Apenas abraçavam. Ficavam calados. E nós ouvimos, mesmo calados, o que eles tinham a dizer.
Há tempo de ficar calado, como há tempo de voltar a falar. Como também, queridos, há tempo de nós ficarmos em silêncio em algum momento. Isso pode ser aplicação de sabedoria. É importante nós sabermos quando devemos ficar calados. É impressionante como tem gente que não sabe fechar a boca. É impressionante, não é mesmo? Inconvenientes por vezes. Falam o que não devem, na hora que não devem, para as pessoas que não devem. Há momentos em que devemos ficar calados. Como também há momentos que é importante nós falarmos com sabedoria. Escolhermos as palavras, pensarmos o que vamos dizer, para que de fato edifiquemos aqueles que ouvem. Verso 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amar e aborrecer, guerra e paz. Há tempo para isso. Há tempo de amarmos a Deus, amarmos as pessoas, e isso em todo tempo. Há tempo de obedecer, ou melhor, de aborrecer, de odiar o pecado, e isso é todo tempo. Há tempos de guerra e há tempos de paz. Há tempos que guerras são necessárias. Olhando para o Antigo Testamento, vemos diversas e diversas guerras provocadas pelo próprio Deus. Como vemos outros momentos em Deus, quando Deus promovia a paz. No capítulo 1, que nós já estudamos, nos versos 4 a 6, vai dizer para nós, em comparação com este poema que Salomão coloca aqui para nós: geração vai, geração vem. Nasce o sol e põe-se o sol. O tempo vai para o sul, gira, vai para o norte. Da mesma forma como a natureza tem os seus ciclos, assim nós observamos os tempos determinados para a nossa vida aqui nessa terra. Há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de amar, tempo de aborrecer, e assim por diante. Mas no versículo 9, Salomão dá a resposta. Ele segue com a sua palavra, com o seu entendimento, com os seus argumentos. Ele volta a este assunto que já tratou no começo do livro. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? O trabalhador, ele vai dizer para nós lá, como aqui nós vamos perceber isso também, o trabalhador não tem nenhum proveito do seu trabalho. E nós olhando para o que ele acabou de dizer a respeito do tempo, nós vemos e podemos perceber que um tempo não anula o outro. Nascer, morrer. Nada resta. Plantar e arrancar, não há ganho algum. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Absolutamente nenhum. Mas é interessante nós observarmos nestes primeiros versos do capítulo 3 que Salomão não disse nada aqui a respeito do modo e a razão dos tempos. O porquê disso? Por que esses tempos? Por que isso é assim? Mas, de fato, ele vai mostrar para nós quem estabeleceu os tempos e por que fez isso. Verso 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O Deus a quem servimos, o Deus criador, o Deus soberano, foi Ele que estabeleceu os tempos. E interessante esta afirmação que Salomão faz. Ele, Deus, é aquele que fez tudo formoso no seu
devido tempo. Vejamos o verso 1 novamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, soberanamente, estabeleceu todos esses tempos. Se nós avaliarmos, analisarmos esse poder de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a sua vontade, os seus decretos, nós podemos caminhar lá para o Novo Testamento e lembrar de que Deus estabeleceu, por exemplo, o tempo do nascimento de Jesus. Jesus Cristo nasceu no dia, na hora em que Deus estabeleceu. Gálatas 4, 4 e 5. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5, ele nos diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, que significa o tempo exato, nem um dia a mais, nem um dia a menos, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Em Marcos 1:15, Jesus havia também, ou tinha consciência dos tempos estabelecidos por Deus. Marcos 1:15, olha o que nos diz aqui, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus tinha essa consciência de que o tempo havia sido determinado, estabelecido por Deus. Em Mateus 26, 18, Mateus 26, 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O tempo da morte de Jesus também havia sido determinado pelo Pai. Marcos 8, 31. Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus morreu no tempo determinado e ressuscitou no tempo apropriado, no tempo certo. Ainda quero ver com vocês lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, os versos 6, 7 e 11. Olha o que nos dizem aqui esses versos escritos por Lucas. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o verso 11, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. No tempo de Deus, Jesus virá, Jesus voltará e vai restabelecer o seu reino, o reino de Deus, perfeito. Tudo Deus faz formoso no seu devido tempo. Irmãos e irmãs, diferentemente dos animais, que só vivem o presente, nós podemos estudar o passado, nós podemos contemplar o futuro. Deus nos deu essa autoconsciência e que nos permite transcender o presente e refletir sobre o passado e o futuro. Nós podemos fazer isso.
Claro que nem se compara, obviamente, ao que Deus mesmo é. Pois ele pode ver perfeitamente e completamente todo o passado e plenamente todo o futuro e ao mesmo tempo, do início ao fim. Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. Para Deus todas as coisas já aconteceram. Agora, queridos, essa eternidade, como nós vemos aqui no versículo 11, essa eternidade que Deus pôs no coração do homem significa que ele foi criado para um propósito eterno. E nada neste mundo, após a queda, pode trazer plena satisfação ao homem do que o próprio Deus. Todo homem, todo ser humano, tem a eternidade de Deus em si. E nada, absolutamente nada, pode satisfazer plenamente este homem, se não for o próprio Deus. O Deus eterno, o Deus que é dono do tempo, o Deus que é soberano, o Deus criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas. Vamos voltar lá para Eclesiastes 3, verso 12. Salomão continua dizendo: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É verdade que nós, que os homens, que a humanidade, nós não conseguimos compreender esses tempos determinados por Deus e muito menos podemos controlar esse tempo. Então, o pregador aqui, o Salomão, chega à conclusão de que é melhor viver o presente e desfrutar das bênçãos da comida, da bebida, do trabalho. Porém, deve-se reconhecer que tudo isso vem das mãos de Deus. Como tem gente que não usufrui das bênçãos que Deus nos dá agora, no presente, nos dias de hoje. Acabamos de ver nesse poema dos tempos, que é tempo de nascer e tempo de morrer, não é? Quando é que você vai morrer? Como tem gente que não usufrui, não usa os bens, as bênçãos materiais que Deus dá. Eu vou guardar. Quando me aposentar, eu vou usar. Às vezes você nem se aposenta, você morre antes. Salomão já observou isso capítulos atrás, não é? Vou deixar o dinheiro para quem depois que não sabe nem usar também. Esse é outro problema. Vai desperdiçar tudo que eu guardei. Nós estamos dizendo que não devemos ser previdentes, não é? Não estou dizendo que devemos esbanjar. Mas estou dizendo o que Salomão está dizendo. E também que é dom de Deus. Dom é graça de Deus. Dom é favor de Deus. Dom é bênção de Deus. E também que é dom de Deus que a pessoa, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Pois sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. É o versículo 14. E esse verso, irmãos, é a chave dessa passagem. Aqui está a resposta, queridos, para aquela pergunta: por que Deus estabeleceu os tempos? Porque todos esses tempos que mencionou aqui Salomão e tantos outros poderiam ser ditos. Por que Deus estabeleceu os tempos? Salomão primeiramente afirma que tudo quanto Deus faz durará eternamente, pois Deus é eterno. Os tempos que Deus estabeleceu são imutáveis e permanentes. Nós não podemos mudar nada. Ele domina.
Nós não podemos acrescentar nada ao nosso passado, nem tirar nada de lá. Ouvimos até dizer muitas vezes, talvez até nós já tenhamos dito isso, como eu não queria ter feito aquilo. Como eu não queria ter passado por aquilo. Como seria bom se eu pudesse ter evitado aquilo. O passado ficou, não pode ser mudado, não pode ser apagado, não pode ser tirado, não pode ser esquecido. Não podemos acrescentar nada lá, não podemos tirar nada de lá. Da mesma forma, o futuro, nós não podemos acrescentar ou tirar nada do futuro. Como? Sim, é óbvio. O que é que nós podemos fazer para que o futuro seja do jeito que queremos, do jeito que imaginamos? O que podemos fazer? Temos controle? Não podemos acrescentar nada, não podemos tirar nada de lá também. Ou seja, aquilo que Deus fizer, sem variação alguma, será feito, e ninguém poderá alterar coisa alguma por seu próprio esforço. Isto faz Deus, é a parte final do verso 14, para que os homens temam diante dele. Qual é o motivo de Deus fazer isso? Qual é o motivo de Deus mesmo e ele somente controlar todas essas coisas? Qual é o motivo de Deus não dar para nós, para os homens, o controle e o domínio sobre essas coisas? É exatamente por isso, para que os homens temam a Deus, reverenciem a Deus, adorem a Deus, busquem a Deus, amem a Deus, respeitem a Deus, louvem o nome de Deus. Esse foi o propósito de Deus ao estabelecer os tempos. Os tempos, portanto, de Deus nos mostram o quanto nós somos impotentes, pois nós não podemos controlar os tempos. Os tempos de Deus nos deixam conscientes de nossa total dependência de Deus. Nem sequer podemos conhecer os tempos. O que vai acontecer daqui a 5 minutos? Nós podemos prever algumas coisas, não é? Já tem acontecido aqui vários domingos, então podemos prever o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas não temos a certeza de que de fato vai acontecer. E não podemos controlar que isso de fato vá acontecer. Essa consciência da nossa impotência e dependência deve nos fazer, deve nos conduzir, deve nos levar a temer a Deus. Ele é o Deus soberano. Ele que controla todas as coisas. Mateus 10, 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus estabeleceu os tempos e controla todas as coisas. Último verso, concluindo. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Salomão afirma aqui que o presente já esteve no passado e o futuro já está no presente. Deus é dono do tempo, de tudo. Deus renova os eventos do passado e os traz à existência. Quer ver como nós estamos no futuro? E, na verdade, nós estamos no presente? Como é que é esse negócio? Paulo, falando aos Efésios, diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É futuro, mas a frase está no presente. E nós estamos aqui, mas também estamos lá. É como dizem os teólogos, é o já e o ainda não. Já estamos nos lugares celestiais, já estamos no gozo do nosso Senhor, mas ainda estamos aqui. Espiritualmente estamos lá, mas fisicamente estamos aqui. Porque servimos a um Deus vivo.
único Deus que há. Dono do tempo. E que faz o que quer. Ele renova os eventos do passado. E ele os traz à existência. Ele é o dono do tempo. Ele é o Deus que perdoa pecados. Ele é Deus que é capaz de apagar os nossos pecados. Nós não podemos mexer no nosso passado, mas Deus perdoa. Deus remove. Deus restaura. Deus lança no mais profundo do mar. Deus esquece. Deus coloca os nossos pecados na distância como do Oriente ao Ocidente. Deus é soberano. Deus é bom. Deus é gracioso. Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Ele que é capaz de fazer todas essas coisas. O ponto, portanto, queridos, é que Deus está no controle dos tempos e de todas as coisas. Ele estabelece os tempos e controla para que os homens o temam. Para que todos nós reverenciemos a Ele. Para que todos nós o honremos como único e soberano Deus. Por que geralmente as pessoas não temem a Deus? Porque geralmente pensam que estão no controle e se esquecem de Deus. Por que é que mesmo quando oramos, fazemos isso com falta de reverência e até tentamos manipular a Deus? Por que é que geralmente não reverenciamos a Deus? Será que não reverenciamos a Deus porque não o vemos? Porque Ele é Espírito? Nós temos medo, nós tememos quando vemos uma forte tempestade, não é? Estamos vendo? Quando nós nos aproximamos de uma fogueira muito grande, nós ficamos com medo. Nós podemos aqui nos lembrar de Israel, que estremeceu quando estava aos pés do Monte Sinai, quando houve a manifestação de Deus, ouviu-se trovões, que eram os sinais da presença de Deus no arraial dos israelitas. Mas bastou cessar a voz de Deus. Logo eles se rebelaram. Logo eles foram contra Deus. Logo eles fizeram um bezerro de ouro e foram adorar outros deuses. Diante, portanto, da nossa falta de temor diante de Deus, Salomão nos leva a considerar a mão de Deus que vemos na criação ao nosso redor. Deus estabeleceu os tempos aos quais nós estamos sujeitos. Tempo do nosso nascimento, da nossa morte e tudo mais. Deus está no controle e somos completamente dependentes dele. Então, quando nós refletimos seriamente sobre a grandeza de Deus e a nossa dependência dele, nós somos obrigados, levados, conduzidos a temermos a Deus, a reverenciarmos a Deus, a nos dobrarmos diante de Deus, a nos humilharmos diante da sua soberania, do seu poder, da sua bondade, do seu amor. Somos levados a isso, somos conduzidos a isso. Voltando lá para Mateus capítulo 10, do verso 28, olha o que está escrito aqui. Mateus 10, 28. O próprio Senhor Jesus falando a respeito disso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a temermos a Deus. Estamos concluindo, meus irmãos, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 9, Jesus também nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Pai nosso que estás nos céus. Deus está nos céus. Significa, portanto, que Deus é totalmente diferente de nós, suas criaturas. Ele é infinito e nós somos finitos. Ele é rei e senhor e tem toda a autoridade e nós somos seus súditos. Ele controla os tempos e nós estamos sujeitos aos tempos. Portanto, só há uma maneira de nós acessarmos esse Deus. E essa maneira é com temor e tremor diante dele. Seja numa oração pessoal, seja em adoração com o seu povo,
seja estudando a sua palavra e até mesmo observando e admirando a sua criação. Só há uma maneira de nos aproximarmos de Deus: pela fé em Cristo Jesus e com reverência e temor. E eu quero encerrar com o texto de Hebreus, no capítulo 4. 2 textos em Hebreus. Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Hebreus 4, 14 ao 16, nos dizem assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, em tempo oportuno. 12, Hebreus 12, versos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29 nos dizem assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glórias ao nome do nosso Deus. Nome do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos louvar o seu nome. O Deus criador, sustentador, o dono do tempo, o dono das nossas vidas, o dono de todas as coisas. Glórias ao nome do nosso Deus.